Olá, este é o Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Henrique, que fala coisas relacionadas à tecnologia, então vai ouvir falar sobre DevOps, Agile, containers, Kubernetes, incidentes, coisas complexas, coisas simples, microserviços, etc. Hoje a ideia é falar talvez de qualidade, mas não aquele negócio de ser só um automatizador e só testar, mas no sentido mais amplo. Então, para tentar ajudar nessa conversa, na verdade eu vou tentar ajudar e ela que vai falar com propriedade. Vou tentar pronunciar corretamente. Mônica Cachoni. Isso Acertei? mesmo, isso mesmo. Muito bem. Seja bem-vinda. E começando pelo começo. Quem é a Mônica? Legal, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Sempre, nosso bate-papo sempre dura mais do que horas aí, né? Quando a Verdade. gente começa num DevOps no aeroporto e vai em frente, né? Bom, eu tenho aí alguns anos já, né, na área de tecnologia, então eu comecei a trabalhar. Sempre trabalhei com tecnologia, mas eu comecei a estudar desde o técnico, lá desde o do colégio, fiz colégio técnico na área de processamento de dados, depois eu fui fazer engenharia elétrica e sempre atuei com desenvolvimento de software. Então, trabalhei com desenvolvimento de software para a área automotiva, trabalhei depois para metroviária, aérea e telecomunicações. Nossa. É, e aí, quando eu fiquei em telecomunicações, foi uma das áreas que eu mais trabalhei, né? Fiquei 8 anos trabalhando com telecomunicações. Quando eu saí dessa área, né, dessa empresa que eu estava atuando, eu olhei para minha carreira e falei, bom, o que eu vou fazer daqui para frente da minha vida, né? Ou vou ser gestora, ou eu vou trabalhar com desenvolvimento de novo. Eu comecei a estudar de novo, voltei para a Unicamp, fui fazer mestrado na área de computação e recebi um convite para trabalhar com qualidade. E aí foi quando eu me apaixonei e acabei ficando na área aí bastante tempo. E até hoje eu estou trabalhando como head de qualidade hoje. Deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui. Você fez processamento de dados, ensino técnico de processamento de dados em São Bernardo, Em São Bernardo do Campo, em na Lauro Gomes. Lauro Gomes. Aí, não sou da época que era mas era ET, né? Que era já a escola estadual. Porque antes era Escola Técnica Industrial, depois virou Escola Técnica Estadual. E você formou em engenharia elétrica onde? Na FEI, em São Bernardo também. Eu sou de São Bernardo, né? Eu fiquei a vida toda aí. Só depois que eu casei que eu fui para São Paulo e hoje estou em Campinas. E como era o tempo da FEI? Porque a FEI é famosa por triturar pessoas. A história da FEI, assim, é fácil entrar, né, que todo mundo comparava com a Unicamp, porque a Unicamp era bem difícil, já na época e até hoje, né, e é difícil sair. E realmente, assim, foram 5 anos, ou você estuda ou estuda, né. Assim, o que eu consegui mais relaxar foi no último ano, que já estava fazendo estágio, que era projeto de formatura. Mesmo assim, quase no projeto de formatura a gente ficou para trás, porque o Olha só. professor não aprovou, no prazo lá, né, novembro, né, final de semestre, né, que é novembro, ele não aprovou, ele falou assim, vocês vão voltar para casa, vocês vão passar Natal, vocês vão passar Ano Novo, e aí depois vocês vêm e me apresentam funcionando, porque esse negócio que vocês estão apresentando aí, para mim, não serve para nada. Ou seja, desde aquela época a gente já pensava em qualidade, já pensava em ter alguma coisa. Então, assim, isso é uma história que se perguntar para os meus companheiros lá da época de grupo, né, com certeza todos eles lembram e quando a gente se encontra é o assunto, porque marcou muito. E aí a gente voltou, passei Natal, passei Ano Novo, não sabia se tinha sido aprovado, e isso implicava, né, a FEI particular, isso implicava na época em pagar mais um semestre de faculdade, dependia do meu pai, não queria que ele pagasse. E aí a gente foi só apresentar em janeiro. Aí em janeiro a gente passou Natal, Ano Novo, fazendo projeto, entregamos em janeiro com sucesso e fomos aprovados. Mas foi assim, no final. Então, Ele tinha, essa ele tinha razão na crítica?
Tinha, não funcionava. A gente funcionava os blocos. A gente tinha os blocos, então funcionava uma parte, funcionava outra. Aí no final, quando você juntava tudo, a integração, né? É o teste de integração que a gente faz hoje no sistema, né? Por que a gente fala tanto, né? Desde o teste. Então, assim, o que a gente fez? Até o teste unitário, na época, a gente fazia, né? A gente não tinha esses nomes, mas a gente fazia os testes. Então, o projeto era um sistema que você tinha que passar por uma esteira e mudava a temperatura e plotava um gráfico na tela, já com RF e tudo, né? A gente fez a esteira, a gente foi, porque a FEI ela tem engenharia elétrica, mecânica, em têxtil, tem tudo. A gente foi na têxtil, fez a esteira, foi na mecânica, fez o sistema para passar naquele, foi não sei na onde, pegou gelo, pegou ar quente, fizemos tudo funcionava. Mas a hora que você juntava tudo, nada mais funcionava. Aí nós integramos tudo e aí em janeiro funcionou, entregamos não tivemos que pagar mais 6 meses de FEI, né? Que era o medo de todo mundo. E não ter o diploma, né? Ainda bem. E como você... Bom, a gente sabe que hoje o universo da tecnologia e também da engenharia, ele é predominantemente masculino. E isso lá também acontecia, eu imagino. Sim, sim. Acho que na faculdade, quando a gente entrava, formavam 80 por ano, mais ou menos, na FEI, né? Mas quando entrava. Por isso que eles falavam, é fácil entrar, é difícil sair. Entravam, tipo, 10 salas de 80. Das 10 salas, o que eles faziam? Eles jogavam as mulheres em uma, todas para ficarem juntas, por questões de educação física, vestiário, essas coisas, a gente ficava na mesma turma, e as outras salas só tinham homens. Então já era difícil, assim, era uma barreira que a gente já tinha que enfrentar para se adaptar à tecnologia. E naquela época, morava em São Bernardo, todas as montadoras. Aí, meu sonho, e toda a minha família trabalhava em montadora, e eu sou apaixonada por carro até hoje. E meu sonho era trabalhar na Volkswagen. Eu fiz 2 anos de estágio na Ford, mas eu queria ir para a Volkswagen. E aí aconteceu uma coisa meio chata na época, porque eu passei na entrevista, meus tios todos trabalhavam na Volkswagen, e aí eu fiz entrevista com o chefão lá. No final da entrevista, ele falou assim: você é a pessoa certa, para a vaga certa, você tem a experiência que eu preciso, mas sabe por que eu não vou te contratar? Porque você é mulher. Putz. Ele falou desse jeito para mim. Então, assim, a gente vai enfrentando várias barreiras aí por ser mulher. E aí foi quando eu falei, bom, vou trabalhar com... Assim, não vou trabalhar com carros na época. Eu queria trabalhar com tecnologia, com elétrica, com desenvolvimento de software para os sistemas elétricos. Mas não deu certo. Eu falei, nesse dia eu falei, não vou mais trabalhar nessa área, vou procurar outra coisa. Aí eu fui trabalhar, não foi nem eu trabalhei com energia, né? Eu saí da montadora e fui trabalhar com energia. Eu trabalhava dentro de estação de energia, que era muito, muito mais pesado do que você trabalhar numa linha de produção Com certeza. montar. E aí foi super legal, porque fui bem tratada, o pessoal recebia bem a gente, então não tinha... Acho que a produção, o que ele quis dizer no fundo ali, foi que assim, ó, eu tenho na linha de montagem só homem, se você entrar lá vai ter problema. Era a mentalidade dele na época. Ainda é assim, mas a luta é para mudar, né? Sim, eu enfrento bem menos, mas ainda existe um preconceito ou outro, assim. Então, com as turmas que a gente trabalha, com os times que a gente trabalha, a gente tenta cada vez mais, né, mostrar que, assim, mulher está no mesmo patamar, ele estudou tanto e estuda tanto quanto, né, todos. Então, tá bem diferente, mas ainda tem um pouquinho para chegar. Acho que no dia que a gente não tiver que se preocupar mais em olhar e falar assim, a gente precisa ter cotas, a gente precisa ter discriminação disso, daquilo. O dia que a gente não tiver mais que olhar para isso, aí sim vai estar legal, né? É verdade. Boa. Excelente resposta. Você... Engraçado que você estava falando da sua carreira, você trabalhou, acho que na maior parte das empresas tradicionais. Sim. E... Você acho que trabalha numa empresa de consultoria, se eu não me engano, e ainda provavelmente você ainda
presta serviço para essas empresas. Você consegue ver diferença do que era desenvolver software, trabalhar com software, questão de qualidade naquela época que você trabalhou, antes de você virar mestre em ciência da computação e para o que é hoje? Então, eu acho que assim, o que mudou foi o jeito que a gente atua aí, né, com o mercado e como que a gente entrega. Na época a gente tinha prazo longo para fazer um produto, então, sei lá, tem que fazer uma caneta, posso demorar 1 ano e a caneta ainda vai entrar no mercado e ainda vai estar valendo e vai ser utilizada. Hoje, se eu tenho que entregar alguma coisa, não adianta eu ter 1 ano de projeto e no final entregar aquela caneta, não vai servir mais, vai ter outras 1000 canetas atrás de mim, muito melhores, com certeza, né? Então, o que mudou, o que trouxe, né, para o software e para a tecnologia, para a qualidade, foi, assim, essa necessidade do profissional de qualidade estar dentro do contexto desde o começo. Ah, você quer uma caneta? Mas é uma caneta para escrever no papel ou é uma caneta para escrever no vidro? Vamos trabalhar essa qualidade desde o começo. Vamos ver que valor, porque às vezes não adianta se eu te entregar uma caneta para você escrever no papel e você queria escrever no vidro. Né? O que adiantou, né? Então eu não vi a qualidade, eu não vi o valor e você não serviu para nada o produto. Então a gente faz esse profissional diferente hoje. Naquela época, não era uma caneta para escrever no papel, ok, então eu vou fazer agora uma caneta para escrever no vidro. E tinha tempo, né? Hoje a gente não tem mais esse tempo porque mudou tudo, a tecnologia trouxe outras coisas e as pessoas têm essa necessidade dessa velocidade, né? É verdade. E nessas coisas todas, você acho que recentemente estava fazendo especialização ou doutorado? O que era mesmo? Eu estou fazendo mestrado, eu fiz. Eu termino esse ano, né, o mestrado. A gente já fez todas as matérias, já fiz toda a parte burocrática, né, do mestrado. A gente terminou o projeto. Aliás, eu terminei essa semana o desenvolvimento do algoritmo. Acho que agora podemos falar que ele está funcionando. E aí agora é voltar a revisar a tese e apresentar. Acho que agora é curtir o final só. Como é fazer mestrado, ser mãe, trabalhar profissionalmente, ser dona de casa, maratonista e eu devo estar esquecendo alguma coisa. Esposa Sim, também. esposa, e eu tô esquecendo, claro, né? A gente tá em um momento de pandemia, tudo isso ao mesmo tempo, tudo misturado. Assim, eu confesso que a primeira semana, né, de momento de pandemia foi uma loucura. Todo mundo queria se matar dentro de casa. Meu filho que não queria entrar na tecnologia, não queria, né, que chorava. Aconteceu a pandemia bem na semana que era aniversário dele, ia ter uma. A pandemia começou na segunda, né? Confinamento começou na segunda. No sábado ia ser a festa dele, eu tive que cancelar. Então começou aquela loucura, né? A gente fez uma festa virtual para ele, acho que até publiquei, não sei se você viu lá no LinkedIn, ele ficou feliz da vida, ele considera que foi uma festa, então essa é a vantagem da gente olhar para a geração, né? Assim, eles aceitam muito bem a tecnologia, acho que se eu tivesse, né, sei lá, se fosse uma pessoa mais velha, eu ia falar, poxa, que festa é essa, né? No computador não tô vendo ninguém, eu tô comendo aqui, ele tá comendo lá, e para ele não. Ele realmente considerou. E eu precisava balancear, assim, esse negócio que você falou, né? Eu sou maratonista, eu preciso treinar. Se eu não treinar, eu surto. Então, é estudar. Então, à noite aqui é o horário que eu tiro para estudar um pouquinho. Durante o dia é almoço, casa, tudo. Mas aí dá para conciliar. Acho que, assim, olhando para minha vida, eu nunca fiz uma coisa só mesmo, por vez, né? Na minha vida inteira, assim, sempre tinha 5 ou 6 ao mesmo tempo juntas, né? Então, vou casar, vou comprar casa, vou trocar de carro, vou fazer a festa, vou marcar viagem. Vou ter filho, troquei de carro, troquei de casa, mudei de casa. Então, assim, sempre minha vida foi assim e sempre fui levando, sabe? Então, é bem, bem bacana isso que eu consigo levar tudo ao mesmo tempo. Passa um furacão, mas depois resolve. Bom, muito bem. E você recebeu o convite para trabalhar com qualidade? Como foi esse primeiro olhar para a qualidade?
Então, isso é até uma história engraçada. Tem duas histórias engraçadas aí nesse contexto de qualidade, né? Eu estava trabalhando como pesquisadora, estava com bolsa, né, da FAPESP na época, e aí um amigo falou assim, olha, a gente tem uma vaga aqui para trabalhar com a área de qualidade, você não quer vir? E assim, toda vez que eu fui desenvolvedora há muitos anos, né, aí eu comecei a estudar, daí quando eu fui para a área administrativa, que você fica como gestor de projeto e controle de contratos, e cheguei até a trabalhar com compras na época, eu já tinha esquecido toda aquela analogia, não sabia que era Java, não sabia mais nada, foi por isso até que eu voltei a estudar. E aí, sempre que se falava, vem trabalhar com qualidade, era assim, começa aí trabalhando como QA, como, né, qualidade, fazendo teste, que depois você consegue migrar para desenvolvimento. Qualidade não paga nada e o desenvolvedor sempre ganha mais. Então, a gente sempre tinha essa visão. E aí, quando ele me convidou, eu falei assim, bom, quer saber? Eu estou aqui como bolsista, vamos ver o que dá, né? E aí foi uma barreira, porque eu não conhecia, né? O pessoal conhecia todos os termos, de teste disso, teste daquilo, teste de regressão, teste funcional, pirâmide de testes, eu nunca tinha ouvido falar nada disso. Desenvolvedor, você sai, vai e faz o código, né? E aí eu comecei a gostar, até que eu recebi um super desafio na época, que era para trabalhar com esteira, né? Eu tinha que montar os testes, estabilizar os testes, colocar na esteira lá no Jenkins para que funcionasse perfeitamente, né? Bom, essa parte nem vou entrar em detalhes, porque aí a parte técnica você entende mais que eu, né? E aí eu comecei a estabilizar os testes, aí eu tive que começar a conversar com cada... Então, dava um erro na esteira de testes, o pull request do desenvolvedor não ia para frente, ele não conseguia andar com a história dele no Gira. E isso começava a incomodar, me ligar e falar assim, seu teste está quebrando meu sistema aqui. Não, mas não é o teste, vamos olhar junto. Aí subia o sistema, olhava o sistema dele, já sei o que eu errei. Então, assim, precisava dessa interação. Daí, na época, eu fiquei até conhecida como babá de dev, porque eu ficava o dia todo atrás deles. Não tinha dev que ficava fora do Brasil, então tinha horários malucos, assim, para conseguir falar com eles e mostrar para eles. Então, assim, foram 4 meses que eu tinha que conversar com cada um deles. Então, sei lá, eu chegava de 8 horas da manhã no trabalho, tinha lá uma fila de 30 por testes parado por causa do sistema, dos testes que estavam travando. Esse negócio de qualidade aí só atrasa a nossa vida. Então, olhavam por um, chamava cada um deles e falavam assim, aqui quebrou por causa disso. Mas aqui quebrou que foi o teste do rapaz que fez. Aí chamava o rapaz do teste. Então, tinha que fazer muita essa integração. E isso começou a me dar o gosto pelo trabalho. Falei assim, poxa, a gente está tendo vários problemas, as pessoas têm que conversar. Quando você começa a juntar todo mundo e ver que funciona, que traz aí uma qualidade melhor, todo mundo começou a gostar do projeto e ver que aquilo trazia qualidade, e não só qualidade para eles, mas também, assim, não só para o projeto, né, mas também qualidade para eles. Por quê? Porque antes quebravam o sistema, eles chegavam para trabalhar 8 horas da manhã, o rapaz que tinha quebrado o código estava lá meio-dia só. Então, dava esse problema de, ficou parado. Mas ficou parado das 8 ao meio-dia, ninguém viu que você ficou parado, mas você vai ter que trabalhar até as 10 da noite. Então, melhorou não só, né, a qualidade do projeto que eles entregavam, porque aí não entregavam, mas com erro e não quebrava o código do amiguinho, e também melhorou a qualidade de vida, porque aí eles não precisavam mais ficar até altas horas para fazer alguma coisa que eles, naquele horário que eles tinham ficado parado, né? Então, foi bem bacana isso. O valor, geralmente, a maioria só consegue ver depois do ganho, né? Que é não Sim. ficar até mais tarde, não ficar com problema em produção. É curioso isso. E o que te motiva a trabalhar com qualidade? Eu acho que, assim, teve uma vez que eu viajei, que eu fui para um parque de diversões, e eu cheguei lá, eles tinham lançado um brinquedo novo, comecei a brincar, quebrou na minha mão. Quebrou na minha mão. Era um brinquedo de tirinhos, assim. E aí
Na hora que eu saí, eu falei, bom, agora vai acontecer alguma coisa errada aqui comigo, né? Eu quebrei o brinquedo. Um brinquedo que tinha 5 horas de fila para você conseguir entrar e eu quebrei o brinquedo. Aí eu cheguei para a moça e falei assim, olha, eu fiquei, né, 1 hora, aqui se pegavam umas filas virtuais na época também. Eu fiquei tantas horas na fila e na hora que eu fui brincar, eu quebrei o brinquedo. Nossa, ela olhou para mim, nós testamos isso exaustivamente, não conseguimos quebrar, parabéns, você vai de novo e você vai ganhar um presente. Aí eu olhei para ela e falei, ufa, não vou ser presa. Eu falei, a primeira pergunta que eu falei para ela, não vou ser presa? Ela, não. Eu falei, legal, então eu vou brincar, consegui brincar de novo e fui embora. Daí, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, comecei a olhar para trás, né, tudo que a qualidade trazia, então, assim, trazia satisfação, mas ao mesmo tempo, ela mesma ali, como ela falou, né, quando ela falou para mim, você testou isso aqui, eu testei isso aqui exaustivamente e não aconteceu como usuário. Então, você começa a olhar com um perfil diferente, então, qualidade te traz essa, poxa, eu tô entregando alguma coisa que a pessoa vai usar, ela vai se for, né, no caso de um parque de diversões, ela vai se divertir, mas não vai ter problema algum. Então, acho que a visão de ver o outro, né, com alguma coisa que tem valor, que ele, né, pagou por aquilo, ele está ali recebendo o que ele realmente precisa. Não precisa ser uma coisa sofisticada nem nada, mas precisa ser uma coisa que funcione. Então, é isso que me traz e me motiva a continuar trabalhando com qualidade. Pô, que incrível, hein? Essa história aí do brinquedo é boa. Dá pra contar em evento. Você vê? Mas foi bem, assim, na hora eu falei, putz, vou ser presa, não, eu estou no meu país. Aí a hora que ela falou, parabéns! Eu falei, nossa. E aí, anos depois, eu estive no mesmo parque, e aí eu tava num showzinho, e aí antes do show eles passam uns videozinhos, né? E aí uma das telas tava com, tipo, aquelas telas de Windows, assim, quando dá erro, né? Um monte de letra, tipo Matrix, né? Aí eu olhei e falei assim, nossa, ali tá um bug, né? Daí meu marido falou assim, já começou a engenharia de qualidade aqui, a reclamar das coisas. Eu falei, mas tá com defeito, eles fazem isso 1000 vezes por dia, todos os dias, e testam todos os dias, e mesmo assim os erros ainda são passíveis de acontecer, né? Então, às vezes as pessoas falam, poxa, você trabalha com qualidade, mas você sabe que ainda vai dar erro, mas por mais que você tente, na mão do usuário, sempre às vezes acaba acontecendo diferente, né? Então, você tem que sempre estar revisando. É uma questão de paciência também, né? Você vai, trabalha, faz todo um processo, depois você volta. Mas é bacana, assim, traz um conforto grande. E o fato de sempre aparecer bug é porque também é um sistema complexo, né? Com várias interações com indivíduos Sim. diferentes, então as possibilidades de onde pode acontecer o problema se torna infinito. Como é que você vê o cenário do seguinte? É muito comum, num lugar que não tem testes, toda a responsabilidade de teste fica com a pessoa de QA. Mas o desenvolvedor de software, ele tem um papel importante em montar seus próprios testes. Como é que faz o balanço entre qual é o papel de uma pessoa de qualidade em fazer os testes e qual é o papel do desenvolvedor em montar seus testes? Então, isso essa é uma excelente pergunta, porque assim, muitos times a gente vê essa zona cinza, né? Porque assim, o desenvolvedor faz, na máquina dele sempre funciona e ele fala que o que está testando, que testou errado e na dele funciona. O que é, né? Às vezes, o que a gente recomenda, né? Por exemplo, os testes, né? Falando um pouquinho mais da pirâmide de testes, os testes unitários, o desenvolvedor ele é responsável, mas ele não tem ainda essa mentalidade de que assim, o teste ele não vai caçar bug, o testador também não está caçando bug, ele está prevenindo os bugs, né? Então, com o auxílio do profissional de qualidade, eu acho que a responsabilidade é, né, nessa fase inicial do desenvolvedor fazer. Os outros testes, que é tantos funcionais, testes de performance, é um papel do profissional de qualidade. Mas existem, por exemplo, eu tenho times hoje aqui
em alguns clientes que ele não aceitou, né? Ainda existe, fala assim, não, eu quero desenvolvimento, eu não quero comprar qualidade. Então, ele não comprou como profissional de qualidade. Mas a gente sabe que ainda ele quer que não tenha bugs no produto quando a gente entregar para ele. Isso acontece todos os dias. Então, se eu entreguei tem um bug, como assim? Ele não entende aquele bug. Então, a gente tem que trabalhar ainda dentro desses times com qualidade. E aí, o que a gente faz? A gente orienta e treina o próprio desenvolvedor a fazer esses testes. Então, depende muito da cultura que eles estão inseridos, depende se tem o profissional de qualidade, e aí, muitas vezes, eles acabam deixando sobre responsabilidade fazer os testes só para o profissional de qualidade, mas ainda, assim, existe uma necessidade do desenvolvedor conhecer um pouco e trabalhar um pouco com a parte de testes, mas quando não tem, assim, eles precisam fazer de qualquer jeito e eles acabam aprendendo. Daí a gente faz aquele, né, troca, né? Um faz um código, outro faz um teste, um faz o teste, outro faz o código, e aí a gente vai melhorando aí aos poucos, mas é uma jornada muito maior, você precisa ter um time muito mais maduro para conseguir chegar nesse nível de não ter o profissional que conhece de qualidade dentro do time. Esse cenário que você está comentando tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é muito difícil convencer os desenvolvedores que não têm essa maturidade a fazer teste de regressão. E é incrível que, tipo, nem todo mundo nem todo cenário você consegue prever que todas as APIs, todos os softwares vão rodar na mesma versão e tem coisa que vai ficar para trás porque o ambiente às vezes é muito grande e você não consegue sincronizar todo mundo. O QA pode ajudar nesse tipo de situação? Sim, com certeza. Eu acho que assim, quando você começa a mostrar para todo mundo, para o time, para o desenvolvimento, a qualidade, ver que é importante. Então, o que ele entra, assim, eu costumo falar assim, você precisa ter um pouco de psicólogo, porque você vai precisar lidar com diferentes perfis, e a gente sabe que profissional de TI, às vezes ele não quer conversar, ele quer olhar só para o computador. Então, você tem que ser um pouco psicólogo para entender os perfis das pessoas e saber lidar com esse tipo de problema assim, dentro do time. Ó, qualidade, vamos tentar fazer esses testes, vamos tentar fazer os testes de regressão, porque eles são importantes. Não é... Uma vez eu inseri uma variável, eu tinha 15 suítes de teste. Inseri uma variável na suíte número 15, tinha uma variável com o mesmo nome na suíte 0, por exemplo. E aí, o que aconteceu? Quebrou todos os testes. De 100% de pass rate que eu tinha, deu 0. Por quê? Porque a variável tinha o mesmo nome. Imagina, se você não faz um teste de regressão e lança um sistema assim. Então, tem essa... E quando você fala de dispositivos, ainda tem, né, a diferença. Back-end vai combinar com front-end, ou vão conversar ainda, né? Então, a gente tem sistema operacional. A Apple lançou um sistema operacional novo. Será que vai entrar o software? Então, assim, tem essa necessidade de estar fazendo todos os testes. Então, eu falo assim, por mínimo que você tenha tempo e por mínimo que você tenha profissional para aquele momento, acho que a qualidade ainda é importante. Nem que seja só, né, ver a retrocompatibilidade dos sistemas, fazer uma regressão. Se não dá tempo de fazer regressão, poxa, o básico, né? Vamos falar de um sistema bancário, por exemplo, um aplicativo de banco. O que você quer ver? Você quer entrar, fazer login, fundamental, e ver se seu saldo está lá, como que está, né? Então, você precisa estar conhecendo e fazendo esses testes. Ô, Mônica, como é que... Eu tô furando todo o nosso roteiro que a gente montou, mas... Não tem problema. Essa parte é interessante. Como a parte de pessoal que está lá no processo de produto, às vezes muito de fazer brainstorm, de discovery, o QA ele já pode entrar ali ou é só quando vem como alguns vão chamar de downstream, na hora que vai sentar com todo o time de engenharia e falar assim, ó, esse aqui são as coisas que a gente pensou para fazer, é a hora de pensar nas estimativas de trabalho, etc. Onde o QA pode inserir aí no desenvolvimento de produto? Então, ele começa lá no
junto com todo mundo, já lá com o PO, não é que eu não gosto muito de falar PO, porque depende da cultura ágil que cada um usa, um usa business analyst, outro usa dono do negócio, cada um usa um nome, né? Então, o profissional de qualidade, ele tem que estar inserido desde o começo, ele tem que conhecer o fluxo de negócio, porque ele vai fazer o funcional. Mesmo que, né, não tenha a automação lá dos testes do sistema que foi feito, ele vai fazer a parte funcional. Então, ele tem que conhecer, por que a senha tem 2 dígitos só? Porque o dono da empresa lá em cima pediu isso. Então, se ele estiver lá no começo do processo, já com o analista do negócio, olhando para aquilo, ele vai saber que ali ele vai ter que ter 2 letras na senha só. Não é o caso, né? Porque a gente sabe que senha hoje em dia. Sim. Até hoje eu recebi um negócio fiquei chateada que hackearam a Garmin, não sei se você ficou sabendo. Não fiquei sabendo. Poxa, fui lá passar meu treino pro celular, não funcionou. Daí descobri que hackearam a Garmin. Eu acho que a Garmin é da Microsoft. Eu não sei quem é o dono, não. Mas todo software está suscetível agora, né? Não tem Exatamente, é complicado. Então, assim, e também, aí nesse caso, entra os testes de segurança, né, que a gente pode fazer. E, bom, você deu uma deixa ótima. Como o QA, ele entra nessa relação com segurança? O pessoal de segurança fala muito em trazer a segurança para shift left, então para colocar mais quanto antes no processo de desenvolvimento, no ciclo de desenvolvimento de software. Como é que o QA pode interagir nessa parte com o pessoal de segurança ou com a disciplina de segurança? Do mesmo jeito que ele vai estar fazendo o desenvolvimento do projeto lá no começo, é já orientando, falando assim, a senha com dois caracteres não vai, né? Então ele é o palpiteiro no começo, ele começa a entender porque ele usa o sistema e ele conhece do funcional e ele dá as orientações. Então, assim, é o caso, né? Assim, todo mundo junto. É aquela quebra de muro que fala assim, não existe mais, nós somos um time só. Podem ser 20 consultorias trabalhando junto no mesmo lugar, mas ainda no final do dia a gente tem que entregar um projeto que é único. E isso que é o legal de ver funcionando, né? Verdade. Acho que no DevOps vocês fazem bastante isso também, né? Também. E isso que você comentou é interessante, porque o, o QA, nesse contexto, ele cumpre um papel que às vezes é muito invisível e às vezes é difícil de mensurar, como a gente estava conversando antes. Agora, tem uma coisa que em testes às vezes as pessoas não conhecem, muitas vezes é por falta de conhecimento, que vou montar um conjunto de testes e cenários de testes e normalmente eles só montam um caminho feliz. Principalmente o dev, mas principalmente quando não está usando TDD, coisa do tipo, o profissional de QA também no seu conjunto de testes que ele planeja, ele executa em volta dos funcionais, ele testa as coisas que é para dar errado. Sempre. Acho que eu testo mais as que podem dar errado do que as que vão dar certo. Às vezes, a gente contrata pessoas que estão começando na faculdade e a gente treina. Até você falou Caminho Feliz, eu lembrei de um episódio, né? Que o rapaz, eu estava treinando ele para fazer o desenvolvimento de automação de um sistema, e aí ele só escreveu os caminhos felizes. Eu falei assim, olha, mas não dá errado, né? Você não testa errado, você não testa se vai quebrar ou não quando você fizer alguma coisa errada. Se eu clicar 1000 vezes num botão seguido, vai falhar? O software, porque o usuário faz isso, a gente sabe que o usuário vai achar igual, do mesmo jeito que eu quebrei o brinquedo lá que a mulher testou 1000 vezes e não conseguiu, e eu consegui uma vez, vai quebrar. E aí eu ensinando o menino, eu falei assim, você tem caminho feliz e o caminho triste. Aí as tags do código dele, tadinho, fiquei comentando, caminho feliz, caminho triste. Ele escreveu desse jeito no código. Aí eu falei assim, olha, vamos lá, né? Então, você pode colocar a tag, login funciona, login não funciona.
E aí ele fala, entendi, tal. Mas foi interessante. Aí você falou caminho feliz, agora eu lembrei. Então, assim, a gente programa, né, faz os casos de teste dentro da metodologia BDD, que todo mundo fala, vou escrever ali um BDD, que não é escrever um BDD. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais do BDD. Você já se prepara para acontecer de ter o teste que vai falhar, o teste que vai passar, e ainda a gente fala um pouco também de teste de mutação, né, que é o teste do teste que vai dar errado. Então, acho que essa é uma outra conversa que a gente pode marcar um dia para falar. Então, mas acho que pode dar uma aprofundada sobre isso rapidinho. Então, o teste de mutação, acho que, assim, pouca gente ouviu falar e pouca gente faz, né? O que é isso? Você faz um teste para testar seu teste. Só que daí você muda o cenário para quebrar. Se ele quebrar, se você mutou o seu teste, o seu cenário certo, ele tem que quebrar. Senão, quer dizer que o seu teste estava errado, ele estava dando falso positivo toda vez. Interessante. Esse eu tenho que desenhar. Eu, como todo bom engenheiro, preciso desenhar para explicar direito, né? Então, esse teste, assim, um dos do que eu teria que desenhar para fazer, mas é isso. Você muda o cenário e se ele der certo, é porque estava dando errado antes. E isso você faz uma vez só ou você vai sempre, cada teste novo que você vai fazendo, você vai mudando? Como é que Você vai funciona esse mudando, ciclo? você vai para cada teste novo, você vai fazendo uma mutação para ver se ele está funcionando. É bem mais complexo. Aí exige um time de alta maturidade para conseguir pensar nisso. Porque, assim, fazer um teste, oi, tudo bem, hello world, é tranquilo. Agora, quando você começa a inventar, né, muitas heurísticas por trás disso, algoritmos de lógica, aí começa a ser, eu falei, precisa de uma maturidade maior. E para você, qual é a recomendação sua para olhando para uma esteira aí de desenvolvimento de software, um processo com pipeline, entrega? Tem uma polêmica assim comum aonde eu tenho que encaixar os testes para que ela não o artefato que está sendo gerado, aquela versão de software que está sendo gerada e até ir para produção, ela não levar 8 horas porque ficou, sei lá, 7 horas fazendo teste. Como é que equilibra isso? Eu acho que assim, você pode colocar já no commit. Então, deve fazer um commit e você já faz um teste ali. Então, quanto antes do teste for, mais rápido ele vai ser, porque o sistema é menor, né? Então a gente faz um teste menor e mais barato também. Quanto mais perto da entrega lá, do deploy, da produção, mais caro vai ser, porque a gente vai ter que voltar um monte de coisa para trás. Então a gente costuma colocar bem no começo mesmo e aos poucos ir crescendo isso. Então, naquele projeto que eu comentei que tinham vários desenvolvedores de países diferentes, a gente colocava logo depois antes do merge, né? Todos os testes ali que a gente chamava de smoke, né? Que a gente fazia os principais testes. Então, o que é importante para o sistema estar funcionando, estar vivo, né? São esses testes. No regressão tinha 1000 testes smokes, que eram, né, onde a fumaça ao fogo. A gente tinha uns 150 ali, e se passasse aqueles 150 ia para frente. Depois fazia a regressão, depois fazia os outros 1.500, mas a gente garantia que o sistema, mesmo que eu fizesse algum erro ali, ele ia funcionar e não ia dar nenhum impacto para o usuário. Pô, que sensacional. E falando um pouquinho de profissional de qualidade, como é que ele se encaixa nesse mundo aí de startup enxuta, agilidade, DevOps, etc? Do mesmo jeito que a gente falou lá, né? No mundo não tem mais um ano para estar entregando um projeto no mercado, a gente tem um ano para desenvolver, um ano para fazer especificação, que é o que a gente fazia no Cascata antes. O profissional é a mesma coisa, ele tem que ser mais ágil, ele tem que estar mais ligado no dia a dia, ele tem que ser bem comunicativo, tem que entender da tecnologia e um pouco de programação. Aí você fala, nossa, é um profissional que sabe tudo. Mas, assim, você estava vendo um vídeo do TED Talks e o cara falou assim, tive um filho agora,
eu queria aprender coisas novas e eu vi que para eu aprender alguma coisa nova eu demoro 5 anos. São de 8 horas por dia. Ele falou, é um trabalho CLT, ele explicando na palestra dele, né? É um trabalho CLT de 8 horas full time para eu aprender uma coisa nova. Aí ele falou assim, bom, eu vou aprender a estudar como estudar. E ele, o que ele queria? Ele tinha acabado de ter um filho, ele tinha que trocar fralda, ele tinha que trabalhar no trabalho dele para ganhar, né, aquela vida louca que a gente leva. Só que ele queria aprender a tocar violão para fazer o filho dormir. Aí ele estudando, ele falou assim, ó, em 20 horas eu consigo tocar uma música, que era o que ele queria. Ele queria tocar uma música para o filho dele, não queria aprender mais que aquilo. Então, quando você olha para o profissional de qualidade, se ele estudar e conhecer um pouco de cada tema e se aprofundar no que ele precisa, então isso vai trazer para ele esse retorno. Então, ele não precisa investir 200 por 8 horas de 5 anos da vida dele, mas se ele conseguir conhecer um pouco da tecnologia, um pouco do negócio e ser comunicativo, é o que basta. Eu consegui treinar muito pessoal aí, saindo de técnico e indo para a universidade, que hoje estão voando aí no mercado. É só, se você ouviu e passou pelo treinamento da Mônica, mandou um alô para ela, hein? Vai ficar feliz para saber onde você tá. Pois é. Como é que é a mudança do profissional? Imagina, um profissional que não tinha esse contexto, ou que ele ainda não tem esse contexto, como é que ele muda para esse contexto mais de tempo de resposta menor, que precisa... Muitas vezes ele precisa aceitar que vai cair a qualidade porque está testando uma hipótese, ou porque o produto... Eu até ouvi um dia uma entrevista que um cara da 99 falou assim, o MVP é um produto de software que eu tenho vergonha de mostrar. Assim, as coisas não necessariamente funcionam. Como é que e o QA, como ele tem que prezar pela qualidade, como é que ele se insere nesse contexto? Como é que ele se entende com isso? Então, assim, o profissional que a gente tinha antes, que era aquele que só testava no final e só achava bug, a função dele era achar bug, né? Quando você apresenta esse cenário para ele, a primeira coisa que ele vai falar para você, eu estou desempregado, não estou mais nessa área, sei lá, vou vender coquinho na praia, vou passear, né, vou fazer várias outras coisas, porque essa área eu não consigo estudar tudo isso que você está me falando para eu chegar nesse nível, né? Então, assim, a primeira barreira é não vou conseguir, não é o que eu gosto, não sei fazer. E aí, quando ele começa, assim, né, depois que vence essa barreira, ele começa a olhar para esse mercado e fala assim, não, vamos fazer o que tem que ser feito para entregar uma caneta que o cara quer escrever no vidro, ela vai escrever no vidro. Não vai ser uma caneta de bique para escrever no vidro, né? E aí ele começa a ver esse valor e a migrar para esse shift left, né, que a gente fala. Mas é aos poucos, assim, não consigo da noite para o dia o profissional que já é da área de qualidade migrar ele. Agora, esse pessoal novo que está começando na carreira, eles acham bem legal, bem bacana, e aí quando você fala, o software tem que funcionar, e aí eles querem fazer funcionar e funciona bem legal. E você falou bastante de BDD, comenta aí o que é esse método, como é que funciona. Então, BDD, assim, é até uma das minhas especialidades, porque foi uma das coisas que eu acabei mais estudando. Porque todo mundo fala, escreve um BDD. Escreve um BDD. Tá, mas como é que escreve um BDD, né? O que é um BDD? Na realidade, o BDD ele é uma metodologia aí que ela abrange outras práticas, como especificação, por exemplo, a TDD, que é o teste de aceitação, o TDD, que é mais conhecido até dos desenvolvedores, e aí ele é escrito na linguagem Gherkin, que é uma linguagem mais fácil, que assim, por exemplo, até quem não é da área de tecnologia lê aquela especificação, ele vai entender. Então, o que a gente faz dentro dessa metodologia? A gente tem toda uma reunião, né, que é aquele papel que eu falei do QA mesmo. Então, tem uma reunião onde há um entendimento do sistema, há um entendimento do fluxo de negócio para ser entregue, e aí a gente escreve nessa linguagem,
E aí sempre tem umas palavrinhas-chave lá, né? E aí tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que aí o pessoal acaba... Porque, assim, tem 3 palavras-chave que você vai sempre usar dentro da linguagem Gherkin, que é assim, dado, quando, então. Daí quando você fala, dado que eu usei a senha tal, não sei o que, ninguém entende. Quando você, a primeira vez que você vai ensinar o Gherkin é uma linguagem. Até o nome é estranho, né? Gherkin, né? Gherkin, E aí eu tenho um exemplo que até fiz uns GIFs animadinhos quando eu dou a palestra, que é assim, dado que está chovendo, quando eu sair de casa, então eu vou me molhar. O que é? Dado é aquilo que eu tenho, é o que está acontecendo no meu contexto, eu tenho o dado, eu sei que está chovendo. Quando eu sair de casa, eu inseri uma variável no sistema, né? Eu estou saindo de casa, então o que vai acontecer? Eu vou me molhar. Mas se eu tiver guarda-chuva? Todo mundo pergunta, e se eu tiver guarda-chuva? Eu falo assim, dado que está chovendo e que eu saí de casa e eu tenho guarda-chuva, então eu não vou me molhar. Então aí você vai começando a criar essa linguagem, que é o quê? É uma especificação que você monta desde do dono do projeto lá, então você monta essa especificação, depois você executa ela, você testa ela, você torna ela executável e é viva também. Então a gente pode mudar sempre, não existe mais aquele monte de papel que a gente tinha lá no Cascata para fazer a documentação. Dentro ainda do BDD, a gente tem a especificação por exemplos, que é utilizar exemplos, né? Então, vou criar uma caneta. É para uma criança, é para um adulto. Então, você coloca exemplos reais, põe nome lá, João, 6 anos, e aí você executa, aí você sabe que toda vez que você passar os testes em cima dessa especificação, se eles passarem, se atender aquela especificação, o produto funciona. Peraí que eu tive que abrir aqui pra gata sair. Então. Essa época de home office tem criança, tem tudo acontecendo, né? Faz parte e vai ser edição. Então, se tá ouvindo aí, é assim que funciona mesmo. Como é que você vê o BDD nesse negócio de DevOps, de interação, as coisas acontecendo mais rapidamente e de forma mais automática? Então, eu acho assim, a metodologia é bem bacana, porque traz essa ideia de todo mundo estar trabalhando junto. Eu já vi projetos que nunca funcionou, sempre falou que ia escrever um BDD e sempre escreveu o BDD mesmo, porque não dá para escrever, né? É uma metodologia, é um jeito que ele tem de trabalhar. E eu vi projetos funcionando bem, bem bacana. Então, desde o sistema, se preocupa em escrever, se preocupa em olhar o Gherkin do jeito que ele tem que se olhar, se preocupa se todo mundo está entendendo. Quando não entende, volta para trás ali no começo. Então, dentro de uma sprint, eu consigo escrever várias histórias com vários Gherkins. E aí funciona legal. Então, é bem, bem legal. Assim, eu acho que é uma metodologia que a gente... Daí vem sempre, né, toda vez que eu estou falando de BDD e de qualidade, de testes, sempre vem a pergunta, e o sistema legado? Né? A gente está aqui falando de qualidade, pensando nas startups, a gente pode pensar num produto novo. Você quer criar uma caneta, não é a caneta que você criar, então é nova. E o legado? E o sistema que está lá no, sei lá, tem um servidor lá de 1000 anos e ainda funciona, né? Sempre tem essa pergunta. E aí, assim, você vai aos poucos também, não tem jeito. Você vai fazer as funcionalidades vitais, cada funcionalidade você testa as principais, que você sabe que o sistema não pode falhar, e cada nova você vai inserindo os testes já. Nas novas você já insere com os testes. Não dá para fazer 15 anos, né, de teste de um produto que está lá já rodando há muito tempo. Mas aí você vai melhorando aos poucos. Como é que você mede essa evolução aos poucos? Porque, né? Uma das coisas difíceis, talvez não eficientes, é assim, se eu tenho 100% de cobertura, quer dizer que eu tenho qualidade? Não. Tem nem tudo é testável, né? Nem tudo é automatizável, né? Por exemplo, experiência do usuário. Se o botão tá num lugar diferente, que ele não tem, sei lá, você está acostumado com o X aqui no navegador sempre do lado superior direito, né? Se você
colocar do lado esquerdo. Será que isso vai agradar o usuário? Então, são coisas que o teste vai passar? Vai. Se eu fizer uma automação, por quê? Porque o botão está na tela e se eu apertar no botão ele vai fechar. Mas o usuário vai ficar confortável com isso? Então, você vai aos poucos. Assim, a taxa de cobertura é importante. Algumas empresas sempre trabalham, se você não tiver 99% de cobertura, você não entrega. Então, é uma média de 70%, normalmente, que o mercado emprega. Mas nem sempre garante qualidade. Então, qualidade é o valor, é o que está entregue lá para o usuário no final. E como é que a gente faz para identificar que agora a gente acho que a gente está entrando numa fase que as empresas e as pessoas, não todas, mas começam a ver a importância da gente ter saúde mental, ter qualidade de vida. Como é que você vê qualidade de software com isso? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, é importante de ter qualidade de software, né, no nosso dia a dia, na área de TI, é importante também pensar aí na qualidade de vida, né? Será que eu estou conseguindo entregar o produto no horário, não ter que ficar passando a noite fazendo deploy porque deu errado e eu voltei? A gente ouve bastante aí nos eventos, né, do DevOps, não faça deploy de sexta-feira às 16 horas, porque senão você vai passar o final de semana sem, né? Então, a gente se preocupa bastante também com qualidade de vida. Então, quando eu falo assim, eu trabalho, eu estudo, eu sou dona de casa, mãe, mas eu tenho que ter meu horário para ir correr, porque senão eu fico louca. Até hoje eu falei assim, vou tomar antes, né? Vou correr, mas eu vou tomar banho antes de vir, da gente bater um papo, filho. Mas eu acho que é importante. E, assim, uma coisa que eu notei trabalhando com qualidade, eu acabei ficando muito chata dentro de casa. Então, por exemplo, empregada doméstica, elas trabalham 100% no começo, né? Primeiro dia, faxina, sai até brilhando. Depois de um mês, mais ou menos. Depois de um ano, então, esquece, né? Você pode falar para ela 1000 vezes que ela tem que arrumar a casa daquele jeito, mas ela não vai fazer, ela vai querer ir embora logo. E aí você começa a ficar mais chato com algumas coisas, né? Você fala, poxa, isso aqui eu faço, se eu pegar e fizer, vai ficar, né, com outra qualidade. Então você começa a pensar, tem os prós e os contras, né, de trabalhar com qualidade. Você começa a ficar exigente aí no dia a dia. Você vai num mercado, você quer, né, comprar um produto que te atenda, não que te entregue alguma coisa. Então, é bom que você fica crítico, mas por outro lado, você começa a observar coisas que antes você não olhava, né? É o olhar fora da caixa, né? E aí nesse contexto você precisa também ter a tolerância para entender que algumas vezes essas coisas não tá na qualidade que você esperava, faz parte porque, né, não é você que está fazendo, é outra pessoa ou outra organização, enfim. E pensando tecnicamente ou programaticamente, quais são as ferramentas aí principais de uma pessoa de qualidade? Olha, tem para todo gosto, né? Para todas as linguagens, mas a gente trabalha bastante com Selenium também. Aí tem a parte de Cucumber, que é para escrever a linguagem, Cucumber e de Behave, que é para escrever as linguagens do Gherkin, que eu estava falando. E aí, para a área de mobile, que aí você tem os drives, né? O Appium, você tem algumas outras ferramentas. Então, depende muito do projeto, da empresa que você vai trabalhar, e é uma ferramenta diferente. A estrutura é sempre a mesma, tá? Você sempre vai ter a parte de especificação, que é o working, você vai ter os steps que implementam a parte da especificação e faz ela ser executável. E aí tem também a parte que identifica os objetos, né? Então você tem o que a gente chama de page objects, que identifica os objetos, se for na tela do celular, na tela do celular. Então, para eu apertar um botão, eu preciso saber qual que é aquele botão. Não tem o usuário apertando ali, eu preciso saber o caminho dele, né? Então, essa estrutura, quando você vai fazer a automação, não muda. Então, você tem que sempre usar ela. E aí também, por outro lado, você tem que saber Gira, você tem que saber as ferramentas de documentação. Então, todas as ferramentas do ágil também a gente usa bastante. Então, saber programar, talvez não no início, mas ajuda bastante.
Muito. Assim, principalmente saber as estruturas. Assim, programação, eu costumo dizer que assim, linguagem você aprende. Você tem que saber as estruturas de dados. Você tem que saber o que é uma variável, um array, né, o básico das estruturas de dados. E nossa, deu branco. Mas além disso, ele você precisa saber conhecer HTML, CSS, essas coisas. Como é que funciona uma página, por exemplo, web ou um aplicativo. Como eu falei, né? Você precisa saber qual que é o objeto na tela para você clicar nele. Então é importante conhecer, mas não é mandatório. Tem ferramenta no Google que você clica, copiar o XPath, aí ele copia o caminho para você e você cola lá no código. Então, no começo, você vai aos poucos aprendendo. É o que eu falei, as 20 horas do aprendizado, né? Às 20 horas. Depois das 20 horas, você vai aperfeiçoando, aí você vai conhecendo orientação a objetos, você vai fazendo o código que você pode reaproveitar depois. Então, eu, né, tenho aí alguns aninhos de estudo e acho que eu não aprendi tudo ainda. Eu continuo estudando até hoje e acho que eu não vou parar nunca. Essa semana mesmo, acho que o meu orientador quis me xingar, porque eu falei, vamos fazer um doutorado? Aí ele, oi, você não acabou nem o mestrado aí. A vida acadêmica ela pode ser fascinante. Precisa de dedicação, mas vale a pena. Ah, mas complicado. Mestrado eu fiz aí a trancos e barrancos, imagina o doutorado, que são anos para frente, né? Mas você tá empolgado, tem que ser agora. Ô, Mônica, se eu tô começando trabalhar e. Claro, não tem um caminho só, mas qual seria um caminho que você indicaria para quem está começando agora no mundo de qualidade? Acho que, assim, antes estudar um pouco de teoria, porque todo mundo fala, teoria não, vai sair fazendo na prática. Então, pegar alguns livros, tem livros bons de especificação, essa parte de BDD também, entender um pouquinho. Saber um pouquinho de programação, acho que o YouTube tem muito vídeo, tem coisas que não são boas, mas tem muita coisa boa também. Essa parte do BDD eu tive que buscar muita literatura fora, porque eles falam ainda escrever BDD, né, aqui no Brasil, mas também tem algumas coisas que ajudam. Então, assim, começar a entender um pouquinho de programação, entender um pouquinho do que é essa metodologia BDD já é um bom começo. Eu tenho pessoas que em 2 meses estavam atuando como QA numa squad perfeitamente. Oh, um tempo ótimo, hein? Assim, é claro que não é alguém que nunca viu tecnologia na vida, mas já teve uma faculdade, ele começou, está no primeiro, segundo ano, em 2 meses ele consegue performar já, assim, não é o cara que está voando, mas ele está performando em 2 meses. Nossa, muito legal. A gente está chegando nos finalmente desse episódio. Você quer fazer suas considerações finais antes de dar uma dica? Tem que dar dica. Tem que dar dica? Ó, a surpresa, né, da qualidade. Eu acho assim, qualidade é um constante, a gente tem que ficar todo dia indo atrás dela, é qualidade contínua, é desenvolvimento contínuo e nunca desistir. Tem que sempre buscar o melhor, porque no final sempre vale a pena, eu acho. Assim, se entregar alguma coisa para alguém que ele precisa e que funciona do jeito que ele esperava, não tem preço. É muito bom, muito legal trabalhar com qualidade. Boa, muito bom. E você tem alguma dica de livro, filme, seriado? Qualquer uma dessas aí para quem está nos ouvindo? Eu acho que, assim, o Projeto Fênix me ajudou bastante quando eu comecei a estudar. O Especificação, por exemplo, também é bem legal. Ele mostra exatamente essa nossa conversa aí da metodologia, né, do BDD. Tem o Writing Great Specifications, né, que é escrevendo grandes especificações, também ajuda bastante.
E daí na internet, mais a parte de programação é na internet mesmo, né? Tem o site do Cucumber que ensina, então depende do framework que você for. Estou trabalhando na empresa que usa Java com Cucumber e Selenium. Aí na internet tem todo o material, acho que assim. O pessoal fala bastante de algumas plataformas aí que tem outros treinamentos, né? Mas assim, na internet eu consigo pegar, sentar e aprender. Hoje mesmo eu estava aprendendo uma outra tecnologia aqui, eu consegui desenvolver até um aplicativo. Eu falei, nossa, olha, tô rápida. Eu fiz um aplicativo lá, Olá Mundo, Olá Mônica, mas fiz. Então, foi bem rápido, assim. Acho que deu 2 horas ele estava pronto, seguindo um vídeo de um tutorial da internet. Olha só, é verdade. Pausei, fiz e estava pronta. Tem muito material gratuito nessa época de pandemia com qualidade, né? É muito Tem legal bastante. mesmo. E você tá. Uma coisa não técnica que você fez aí que você. Pra galera, putz, preciso dar uma paradinha pra ver outra coisa. Pode ser da maratona? Pode, ué. Poxa. É assim, se você tem vontade de se desafiar na vida alguma vez, faça uma maratona. Eu fiz uma major, né? Majors são no mundo você tem 6 principais maratonas, né? E É aí Boston, Nova York. Boston, Nova York, Chicago, Londres, Berlim e Japão, né? Tóquio. Tóquio. Vamos, ano que vem, Tóquio? Não. Talvez ano que vem chegue na meia. A maratona eu vou deixar pra você. Então, eu acho que assim. É inexplicável você estar dentro de uma maratona, dentro de uma major, principalmente, né? Eu fiz Chicago ano passado. Não foi o melhor tempo, eu nem esperava fazer o melhor tempo. Foi a minha primeira vez que eu fiz 42 quilômetros. Mas, assim, o momento... Eu nem queria que acabasse, eu acho que eu queria até que durasse mais tempo. Porque eu nunca vi tanta gente na rua. Tanta gente lá torcendo, comemorando para você, né? E no dia seguinte ainda acontece uma coisa muito bacana, que assim, você sai pra rua, se você tá com alguma coisa da prova, você correu ontem, parabéns. Por que você não tem sua medalha no pescoço? Oi? Não, depois de meia hora você tá com a medalha no pescoço. Depois de meia hora na rua, você põe a medalha e fala assim, ó, corri. E eles gostam muito, então isso eu acho que eu recomendo para todo mundo. Uma maratona na vida tem que fazer. Daqui uns 2 anos talvez eu faça. Muito legal. Realmente correr é um negócio assim incrível. Recomendo pra todo mundo. É Bom, legal. vamos fechar, que já deu. Meus filhos ali já estão enlouquecidos. Daqui a pouco eu tenho que correr atrás deles. Mônica, obrigado mais uma vez. Pessoas que nos ouviram, obrigado. E até a próxima. Obrigado, viu? E boa noite.